Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à temporada 2024 da nossa série Ipsoscast, a nossa série de videocast e podcast da Ipsos, sempre com um tema efervescente, interessante, atual, contemporâneo e experts debatendo o tema. Hoje a gente vai falar de equidade de gênero e a gente bolou um painel extremamente interessante. A gente vai abordar o tema sob diversas perspectivas diferentes e temos aqui 3 especialistas, estudiosas, pesquisadoras no tema. A gente está muito feliz de ter vocês 3 aqui. Se vocês puderem se apresentar, bem-vinda, Tânia. Claro. Oi, Marcos, tudo bem? Eu sou Tânia, eu estou liderando a área de ESG aqui no Brasil. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Helena Junqueira, eu lidero a área de Social Intelligence aqui da Ipsos, que são as pesquisas em redes sociais. Oi, eu sou a Priscila Branco, gerente sênior da área de reputação corporativa e Public Affairs na Ipsos. Nós conduzimos pesquisas de opinião pública e, como o próprio nome já diz, reputação corporativa também. Muito bom. Deu para ver aqui já por essa introdução que a gente vai abordar o tema sobre diferentes olhares e me interessa muito depois ver como é que essas coisas cruzam. E acho que mais do que a gente discutir o conceito, identificar os problemas, mas a gente vai ver quais são as grandes consequências das desigualdades que a gente enfrenta e da falta de equidade quando a gente as encontra nas empresas e na sociedade. E por isso eu queria começar ouvindo vocês. Por que a gente está discutindo esse tema? Qual é a relevância do tema de equidade de gênero dentro da nossa sociedade e, em particular, dentro das empresas? Bom, eu acho que é um tema inesgotável, é um tema que continua urgente, tanto pensando em perspectiva de negócios, de ESG dentro das empresas, mas em relação também à política pública, né? O que significa a equidade de gênero no Brasil hoje? O Brasil, infelizmente, acho que é um dos países ainda mais desiguais do mundo, mais violentos também, né? Mais violento para as mulheres. Então, acho que tem muitas pautas assim que a gente precisa ainda falar em relação à equidade de gênero no Brasil. Acho que em relação às empresas, existe uma questão que, embora as mulheres sejam maioria na força de trabalho, sejam mais educadas do que os homens até, existe um gap muito grande das mulheres no mercado de trabalho, principalmente mulheres em postos de liderança. Então, mais uma vez, acho que são muitos temas que atravessam essa discussão, né? Esse tema da violência que a Priscila trouxe é um tema que eu tenho estudado, a gente vai falar um pouco mais disso hoje, mas hoje são 4 mulheres morrendo por dia no Brasil. É um número muito alto, assim, a gente está morrendo, a gente tem medo de sair na rua. Então, acho que a desigualdade começa nessas pequenas coisas, né? Eu sair na rua às 10 da noite é diferente do Marco sair na rua às 10 da noite, provavelmente com medo de assalto, mas não é o mesmo medo que a gente sente. E aí isso acaba perpassando todos os aspectos da nossa vida, né? A segurança, é o trabalho, são os relacionamentos, os abusos que a gente sofre no dia a dia. E hoje fico muito feliz de ver como as empresas têm combatido o assédio aqui na Ipsos. É um tema que a gente leva muito a sério, mas são questões que estão muito presentes na vida da mulher e que mostram como as nossas oportunidades são desiguais para mulheres que são mães, tem outras desigualdades. Acho que a gente vai falar de muitas coisas aqui hoje. Boa. E que eu vejo aqui que a gente, claro, além desses assuntos que são ultra urgentes e importantes, eu acho que quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de governança, o que a gente está vendo é muita preocupação de todas as empresas e das cadeias que estão surgindo. Então, como é que a gente trabalha cada uma das cadeias? Então, como a Ipsos trabalha com seus fornecedores, como as empresas trabalham com seus fornecedores, o que elas esperam de cada um deles, como é que está a diversidade dentro de cada uma das empresas, e como é que cada uma das empresas está exatamente resolvendo esses gaps que a Priscila estava trazendo. Então, acho que tem muita coisa aqui para a gente trabalhar e por isso a urgência desse assunto. Eu acho que faz muito sentido a gente continuar falando sobre ele. Posso Legal, só fazer claro. Desculpa, mas fazer um comentário que eu esqueci de falar na minha primeira fala, que é pensando sobre desigualdades, né, de uma forma geral no Brasil, mas desigualdade em relação às mulheres também. O quanto que essas desigualdades, sejam elas quais forem, é ruim para o Brasil do ponto de vista econômico também, né? Para a geração de negócios, para a inovação. O Brasil vai muito mal em inovação, por exemplo, por conta desses gaps, seja de gênero, né, de equidade de gênero, ou de diversidade de uma forma mais ampla nas empresas. Então, esse é um gap que a gente tem que fechar, né? Tem que sanar até para conseguir ser mais competitivo, né?
não é só um problema ético e moral, que já seria suficiente para ele merecer atenção, mas é um problema econômico, é um problema de criatividade, é um problema de integração, é um problema de evolução, de inovação. Eu acho que fica muito claro essa deficiência do nosso país, né? Vocês falaram sobre em diferentes níveis, né? A gente falou um pouquinho da sociedade através da tradução do feminicídio, por exemplo, talvez uma das maiores mazelas que a gente possa ter, e das empresas. Quem está preocupado com isso hoje? Hoje, quem são os nossos interlocutores? A Ipsos eu sei que trabalha com diversos organismos, empresas, entidades, instituições no tema, mas hoje quem são os grupos ou as pessoas ou as instituições que estão de fato trazendo a discussão para o holofote? Bom, eu tenho a impressão que quase todo mundo, eu acho que a mídia está trazendo muito isso como um tema importante, mas na verdade as empresas acho que estão efetivamente com setores, né, focados nisso hoje em dia. Então, hoje a gente não está falando quase de uma divisão entre corporate reputation e ESG. Então, a gente tem dois stakeholders hoje em dia para falar, porque existe uma área de governança dentro dessa história. Então, como é que o tamanho que isso está tomando, né? Então, porque as empresas estão fazendo ações, elas exploram onde elas podem andar nesse caminho de ESG, mas o tracking, né, o que está acontecendo com essas ações, como é que isso está evoluindo, isso ainda está muito embrionário, né? Então, o que a gente está vendo é que a gente começa a fazer um monte de ação, mas qual é o impacto dessas ações? Como é que a gente pode medir isso? E como é que a gente pode dizer para a sociedade que a gente está realmente mudando esse ponteiro? Isso acho que ainda está embrionário. Então, acho que tem muita ação acontecendo, e pouca gente olhando o final dessa estrutura. Então, acho que tem muita ansiedade para entender um pouco do que é que vai vir. Evolui, como é que isso vai evoluir. Como é que isso vira verdade. Isso. Mas ainda assim, Tânia, quer dizer, a gente está falando a gente acabou de falar que tem várias implicações negativas. Tem a implicação negativa de mortes, quer dizer, Claro. a coisa mais óbvia. Esta é uma que é mensurável, vamos dizer assim. Mas tem implicações econômicas. Claro. Eu imagino que os diferentes stakeholders que estejam envolvidos, eles olham a questão buscando um resultado diferente. O que você vê disso? Quer dizer, você hoje representa a Ipsos frente aos clientes, né? E busca traduzir as iniciativas de ESG junto a esses clientes. Como você vê esses clientes? Grandes clientes, leia-se grandes empresas do Brasil e do mundo. Como você vê, o que eles buscam como resultados, né? Que é o que você está dizendo na evolução do tempo. Não, então, o que a gente está vendo, acho que são ações muito mais concretas para fora, entendeu? Então, você pega cada um dos seus relatórios, o que eles estão propondo para o mundo em relação à equidade dentro das empresas, em relação ao que eles estão fazendo dentro das suas fábricas, ou qual é o impacto que eles estão tendo para a sociedade das fábricas que eles estão criando. Acho que a preocupação, a gente não via isso antes, né? Acho que cada vez muito mais forte isso no dia a dia e qual é o impacto disso para o dia a dia. E como é que a gente está medindo isso? E como é que a gente vai voltar para a sociedade? Eu acho que é uma urgência que está sendo levada muito mais a sério, muito mais coerente do que era no passado. Mas acho que, claro, tem um tamanho de sociedade urgente de outros assuntos que estão chegando nas empresas, mas que não é só das empresas, mas que eles hoje em dia estão tomando muito mais conta do que tomavam antes. Então, acho que tem uma mescla hoje do que o que a sociedade precisa e que o governo não vai dar conta. E como é que as empresas vão ajudar ou vão colaborar com esse estado de segurança. Então, por exemplo, a gente vê a L'Oréal ou a Avon, acho que a parte de beleza cuidando muito da questão feminina. Então, você tem muitas ações acontecendo em relação a feminicídio, ou ações, ou comunicação, ou, enfim, muitas ações específicas para a mulher dentro desse setor de beleza. Então, é uma forma de trabalhar essas questões. É a forma que vai resolver essas questões? Talvez não. Mas qual é o impacto que isso está tendo para gerar uma confiança ou gerar um primeiro impacto nesse sentido? Legal. Sabe o que é muito legal de ver também? Pensando em Public Affairs, a gente atende durante muitos anos a academia, que sempre fez pesquisas em relação a isso, e organizações internacionais também, como a ONU, que a Helena atende, que faz muita pesquisa sobre violência, basicamente, né? Mas é interessante de notar, por exemplo, como algumas empresas de setores historicamente mais masculinos, como é o caso de mineração ou petróleo, por exemplo, como esses setores têm se preocupado também em entender o contexto feminino nesses setores.
que é uma coisa super delicada, né? A gente fez uma pesquisa uma vez para entender as condições das mulheres que trabalham embarcadas, né, em plataformas de petróleo. Olha, muito específico. Essa foi uma iniciativa super interessante, é uma iniciativa para entender o contexto dessas mulheres, né? As iniciativas iam ser pensadas depois, mas em primeiro lugar você tinha que entender como é que elas trabalham ali, né, rodeada por muitos homens. Será que os espaços estão feitos, construídos para essas mulheres se sentirem bem? Será que elas se sentem apoiadas? Então, eu vejo isso acontecendo, sabe, das empresas realmente olharem agora de um novo jeito para essa questão e empresas de diversos setores, assim, né? Também aqueles historicamente mais masculinos. Isso é muito legal. A Tânia comentou no começo sobre papel de governo, iniciativa privada. É muito interessante a gente pensar que essas questões são responsabilidade de todo mundo, como sociedade, né? A gente tem o governo atuando nas suas frentes, tem ONGs incríveis, como o Instituto Maria da Penha, o Instituto Avon faz um trabalho maravilhoso, e a iniciativa privada, e o Instituto Avon, claro, ligado à iniciativa privada, mas a gente tem visto as empresas entrando nisso, com iniciativas para funcionárias, para a população geral. Esse exemplo que a Pri deu é muito bacana. E eu lembrei de algumas ações. A Uber E99 com o Instituto Avon criaram uma ação em que uma mulher que queira denunciar um caso de violência tem uma corrida grátis para uma delegacia da mulher. E tem um chat que se chama Ângela, que é um contato como se fosse de uma amiga, que eu consigo adicionar no WhatsApp. E eu falo com a Ângela, peço ajuda. E aí o meu companheiro não vê. O Magalu tem um botão no aplicativo e que você pode acionar também de maneira discreta, sem que seu companheiro veja. Porque os autores de violência geralmente são os companheiros, né? As estatísticas falam que um pouquinho mais de 50% dos agressores são os companheiros, namorados, maridos, e 15%, mais ou menos, são ex-companheiros. Então, quem agride são as pessoas que estão em casa, a gente precisa se proteger nesse sentido. Tem uma campanha recente que está nos relógios de rua para ensinar a gente a fazer esse sinal aqui, né? Se estiver em perigo, faz esse sinal. Então, isso são iniciativas que estão vindo de iniciativa privada, que quando envolvem publicidade, envolvem celebridades, influenciadores, isso vai ganhando alcance, que é o que faz isso chegar para todo mundo, né? Então, é uma responsabilidade coletiva mesmo. Sim, acho que além da parte da violência, o que eu tenho visto também é a parte de trabalho, não sei, né? Tem muito a rede de mulher se juntando para trazer essa questão ou de carreira, ou então mesmo de conseguir emprego umas para as outras, né? Então tem uma coisa muito da sororidade, criando assim, essas redes. Então, e aí tem a ver com a empresa também. Eu vi que a TIM patrocina uma dessas redes. E aí tem uma questão de mandar o WhatsApp de graça entre as mulheres para conseguir geração de emprego entre as mulheres. Então, gerou, sei lá, de alguma forma, diferente do que foi no passado, onde tinha uma coisa muito isolada, né, das mulheres, de cada uma, sei lá, por algum motivo, tinha uma coisa muito de tem que se virar sozinha. Hoje existe uma rede muito incrível entre várias iniciativas, assim, tanto das empresas, quanto entre as próprias mulheres, enfim, um momento muito diferente, um movimento diferente e novo, não sei. É engraçado, eu ouço vocês citam muito mais iniciativas da sociedade civil do que das autoridades constituídas, vamos dizer assim, né? Talvez esse seja o grande diferencial nesse momento. O tema chega a um ponto de ter que ser endereçado e atacado, e é por todos nós. E não interessa mais quem é o responsável formal. Somos todos nós. Eu queria entrar agora em iniciativas que cada um de vocês empreenderam nos últimos anos, para a gente conseguir olhar as diferentes perspectivas do tema. Se eu puder começar com você, Priscila, obviamente você tem na sua parte do seu dia a dia analisar quais são os impactos em reputação corporativa. Quer dizer, a reputação das empresas e como ela é afetada por atividades, iniciativas bem feitas e mal feitas, impactos. E eu queria te ouvir como é que o tema de equidade aparece especificamente na reputação das corporações. Aparece de algumas maneiras. Eu acho que ele é um tema central para pensar a gestão da reputação corporativa das empresas. Então, essa não é uma realidade de todas as empresas no Brasil. Nem assim, ela está presente mais nas grandes empresas, né, digamos assim, que é você introduzir esse tema
dentro de uma perspectiva de gestão de risco reputacional mesmo, né? Mas essa não é a realidade que a gente vê difundida por aí. Então, o que que isso quer dizer? Que as empresas hoje se preocupam em realizar ações voltadas a mulheres na liderança, a equidade de gênero, mas esse não é um tema ainda totalmente atrelado à gestão do risco reputacional das empresas. Eu acho que algumas já sacaram de que isso é fundamental, porque você ter, por exemplo, comportamentos machistas ou você ter questões de assédio dentro das empresas, isso gera um risco reputacional, né, para o negócio. Ou se você não cuidar da sua comunicação, por exemplo, propagandas ou então divulgação, se você não pensar isso do ponto de vista da diversidade de uma forma mais ampla, você cai dentro de uma questão de risco reputacional. Então, eu acho que essa chave virou para alguns players no mercado já, mas eu acho que se a gente for falar de mercado de uma forma mais ampla, assim, eu acho que tem um caminho a se construir ainda. Legal. Helena, eu sei que você tem diversos estudos feitos com a ONU, mulheres em particular, entre outros temas que te interessam muito. Se você pudesse contar um pouquinho desse trabalho que você vem fazendo. Sim, tem um estudo que a gente tem feito aqui na Ipsos com a ONU Mulheres há alguns anos, para uma iniciativa da ONU que se encerrou no ano passado, na verdade, que se chama Spotlight. Eles têm uma série de iniciativas, então elas têm prazo para começar e para terminar, mas é uma iniciativa de combate à violência contra mulheres e meninas. Então, a gente tem feito esse trabalho. É global isso, Helena? É global. O trabalho que a gente fez foi Latam. Então, Brasil e outros 5 países aqui, México, Guatemala, Honduras e El Salvador, mas liderado aqui pelo Brasil, para entender, aqui na minha área de conhecimento, que são as redes sociais, para entender como que o ambiente online tem refletido essas estatísticas de violência. O projeto começou na pandemia, que foi quando cresceu muito o número de casos de violência doméstica, porque as mulheres estavam em casa com seus companheiros e começaram a ser mais agredidas, né, no lockdown ali. Então, a ONU procurou a gente com esse propósito, e aí, desde 2020 até 2023, a gente foi estudando como é que as pessoas falam sobre violência, como que as notícias online também representam a violência. E a gente vê, por exemplo, que a mídia brasileira ela é muito focada em casos, né, muito policial, assim. Então, foi interessante ver essa diferença, né? As pessoas comuns, não imprensa, elas falam mais de violência quando existe algum caso que tenha ganhado muita repercussão. E aí foi interessante ver que ao longo desse tempo, né, desse período que a gente monitorou, o volume de posts em redes sociais sobre violência não cresceu. Ele diminuiu bastante, na verdade, mas o engajamento cresceu muito. Ou seja, lá em 2020 a gente teve alguns casos, como o da Mariana Ferrer, que foi uma influenciadora que sofreu abuso, né, abuso sexual. Aquilo gerou muita repercussão. Então, aquilo gerou um pico muito grande de conversas. Depois a gente foi tendo um ou outro caso, mas nenhum que tenha sido tão emblemático. E esse volume cai, só que o engajamento das pessoas, ou seja, quanto elas estavam curtindo, compartilhando, comentando os posts, quadruplicou. Então, o que a gente entendeu é que, por um lado, existe uma certa normalização da violência, porque a gente vê isso na imprensa todo dia, são muitos casos no Brasil acontecendo. Então, a gente vai deixando de falar, a gente fala quando tem casos muito importantes, mas, por outro lado, é um tema que gera interesse, porque se uma marca, né, se uma empresa, se alguma influenciadora leva esse tema para as redes sociais, as pessoas vão engajar muito. Talvez porque falte repertório mesmo no nosso dia a dia para trazer esse assunto, mas as pessoas querem ver esse assunto. E é muito importante que esse assunto seja tratado nas redes sociais, que foi um ponto que a gente discutiu muito com a ONU, assim, 2 frentes de trabalho, né? Uma, atuar com campanhas com homens, que né, a origem da violência está ali, então educar os nossos meninos, os homens mais velhos que foram criados, né, nessa cultura patriarcal, machista, para que se quebre esse ciclo da violência. E o outro ponto é ampliar o debate. Então, é um debate que precisa ser contínuo, que precisa estar nas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas vão buscar ajuda no Google. E essa foi uma das frentes que a gente olhou, que foi super interessante de ver como as pessoas buscam ajuda no Google. Aqui no Brasil até não tinha tanto esse comportamento, mas em outros países a gente via muitos homens buscando ajuda, assim, como saber se eu estou sendo abusivo, como ter menos ciúmes da minha namorada, como saber se o ciúme é tóxico. Então, é esse tipo de discussão que vai fazer os homens buscarem ajuda e que vai fazer as mulheres conseguirem buscar ajuda jurídica e tudo que elas precisarem nessa... Quer dizer, a conclusão, se eu entendi bem, do ponto de vista de inteligência social, que foi a sua análise com a ONU,
a conclusão que a queda das menções, ela não vem da queda do problema. Não. Ela vem de uma mudança, quer dizer, casos midiáticos, obviamente, eles atraem, apresentam muito engajamento e tudo mais, mas o tema segue aí mudando de forma, né? Sim. É exatamente isso. E essa importância da gente manter o tema vivo. A gente não pode esperar que você, que a gente leve esse debate para as redes sociais, nosso alcance é pequeno. Agora, se vem uma marca grande, uma influenciadora, uma celebridade, é um tema que precisa estar lá e as pessoas vão engajar. As pessoas querem ouvir mais, querem se informar, querem entender os tipos de violência e vão engajar com isso. Perfeito. E, Tânia, dentro disso, de manter o tema vivo, que é o que a Helena trouxe, no seu papel aqui na Ipsos, grande parte da sua atuação é ajudar grandes empresas e marcas a trafegar nesse mundo, né? A navegar nessa complexidade. Você citou alguns casos das empresas encampando projetos que têm caráter social, que não têm caráter mercadológico. E eu queria te fazer uma pergunta. Há importância, quer dizer, uma marca, sendo marca, ela tem um objetivo comercial, ela tem um objetivo econômico, financeiro, ela quer desenvolver, ela quer aumentar penetração, awareness, venda e tudo mais. Como essas coisas podem se integrar também? E aqui eu estou só pegando essa frase que é muito boa, a gente tem que manter os temas vivos, né? Como é que as marcas veem isso do ponto de vista comercial? Sim, eu acho que o que é importante, assim, o que a gente aprendeu, assim, desde que eu estou estudando mais ESG, é entender um pouco o que é core da empresa, né? Então, por exemplo, aqui para a Ipsos, né, o nosso core é aprender muito sobre o mercado e falar muito sobre informação. Então, para a gente, ESG é o que a gente pode aprender sobre informação que a gente pode distribuir. Nosso propósito de ESG é distribuir informação. Então, para cada empresa, é muito importante entender o que está ligado ao core business da empresa. Então, a empresa, por exemplo, a Avon cuida de um monte de mulheres. Então, faz muito sentido para a Avon continuar tendo essa rede e falar sobre esse assunto o tempo inteiro. Então, para ela, tem um sentido muito clássico e faz muito... tá colado no negócio. Então, toda vez que você tiver um assunto ou uma ação que estiver colada no seu negócio, isso vai fazer sentido e vai criar essa história ou essa conversa, na verdade, que está muito relacionada ao seu negócio e que faz sentido e que vai gerar o awareness e vai gerar o market share e tudo isso colado com a ação. Agora, toda vez que você gerar alguma coisa que não tem nada a ver com o seu negócio, mas que você quer colar como uma ação, sei lá, esporádica ou que não está colada com o seu negócio, aí vai ser uma coisa muito pontual, então vai ser uma coisa que não vai ser tratada com a seriedade que tem que ser tratada. Então, esse olhar muito verdadeiro para o seu negócio, o que aquilo que você tem para fazer realmente vai gerar de benefício para a sociedade, é o que vai ser importante, o que vai gerar valor. Senão, vira só mais uma ação. É que no caso de equidade de gênero, eu acho até que tem uma coisa mais universal. A gente está falando de mulheres. Sim. Quer dizer, isso afeta, está ligado a todo mundo, está ligado, porque são as colaboradoras, porque são as consumidoras, porque são influenciadoras, porque são as mães de colaboradores e influenciadores. Quer dizer, nesse caso ele é tão... O tema de equidade eu acho até que ele transcende todas as empresas e marcas e instituições deveriam se interessar pelo tema. Sim, sim. Né? Porque há relevância, há pertinência. Né? Totalmente. Né? Acho que tá intrínseco em todas as empresas. Acho que não tem... Isso é básico, é quase como se fosse básico, na verdade, nesse momento. Mas acho que ainda não é totalmente tratado como básico. Legal. Acho que, não sei se eu respondi a pergunta, mas assim, acho que no final a parte de gênero, a parte de ter essa equidade, ela precisa ser levada completamente, assim, tipo, é urgente no sentido de que já era, né? Já devia ter sido. Então, se ela não foi, ela precisa ser tratada agora. E aí, eu acho que tem um monte de cuidados aí, desde dentro da sua própria empresa, na sua casa, tanto quanto olhando o mercado e olhando quem são os seus consumidores, como é que você fala com eles e entre outras coisas. Perfeito, perfeito. Voltando ainda a algumas atividades que vocês empreendem, Priscila, eu queria lembrar do Monitor de Saúde, que é uma iniciativa que a Ipsos conduz em diversos países e a gente avalia, em particular, grandes impactos na saúde em grupos diferentes, demográficos e sociais. Quais são as conclusões com relação às mulheres e por que isso é importante para a gente se preocupar? É muito interessante você trazer esses dados do monitor, porque
ele revelou nessa última onda coisas bem interessantes. A primeira delas é que, nessa última onda, acho que saúde mental foi o principal problema, né, de saúde apontado no relatório. Isso Entre os global, brasileiros. entre os brasileiros e muitos outros países no mundo. Então, acho que câncer era o primeiro problema de saúde, né? E nesse último relatório, saúde mental ficou em primeiro lugar, acho que infelizmente, assim. E tem alguns recortes ainda, acho que são bem emblemáticos, assim, que dão bastante pano para discussão, que é quando a gente olha a citação da saúde mental como principal problema entre jovens, né, da chamada geração Z, e quando você pega o recorte de gênero dentro da geração Z. Então, a geração Z, ela cita mais a saúde mental como o principal problema de saúde no país, mas as mulheres da geração Z citam muito mais do que os homens da geração Z, sabe? Se você olha para estresse também, que é uma outra que está catalogada no nosso relatório como uma doença, né? Também as mulheres citam mais problemas, né? Como, o estresse como um problema no país, mais do que os homens. Então, acho que isso já diz muita coisa em termos, né, de pressão, ou seja, como é que os diferentes gêneros lidam com saúde mental, com pressão, né, que relacionada ao estresse. Acho que esse foi o dado que mais me marcou, Mário. A que você atribui isso, Priscila? Da saúde mental ser citada em primeiro lugar? E em particular a um grupo tão específico, né? Que são moças mais jovens. Sim. Eu vou comentar, mas depois eu vou passar a palavra para a Helena, porque ela é especialista nisso. Eu acho que a pandemia teve papel fundamental, né, em poder ampliar a discussão. Primeiro, se falou muito mais de saúde mental porque a gente teve uma virada no estilo de vida, em sociabilidade, estilo de sociabilidade, enfim, todo mundo confinado, medo da morte, enfim, crise econômica. Então, acho que foi um pacote que turbinou o tema, não teve como não falar de saúde mental, né? E depois as mulheres, e aí complementando, né, dentro desse contexto problemático, as mulheres sofreram coisas diferentes do que os homens. Eu não vou falar que sofreram mais, porque eu acho que essa é uma questão muito subjetiva, enfim, muito aberta a debate, mas teve o problema que a Helena já apontou aqui, de mulheres sofrerem mais abuso e violência doméstica, as mulheres foram mais demitidas. Se a gente olhar a linha de desemprego no Brasil, a gente tem muito mais mulheres desempregadas nessa época de pandemia do que homens, por exemplo, né? Esses são dados, enfim, do Banco Mundial. Então, acho que a experiência da pandemia, de 2 anos de pandemia, foi mais agravante para as mulheres, digamos assim. Eu acho que a gente está colhendo um pouco os resultados disso. Eu também tenho acompanhado esse tema via redes sociais, óbvio, mas na pandemia, algumas pesquisas quantitativas globais da Ipsos já apontavam. Na verdade, as mulheres sempre tiveram esse histórico, né, de sofrer mais. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e as mulheres sempre mais atingidas, assim. E um dos pontos que se levantou na pandemia, que eu acho que faz todo sentido isso que a Priscila falou, era a sobrecarga da mulher, assim, as mulheres que têm filhos, com os filhos em casa, no homeschooling, o marido em casa, a agressão, essa jornada, né, de ter que cuidar da casa e trabalhar em home office. Então, essa sobrecarga apareceu muito nesse período. E eu achei interessante isso que a Priscila trouxe da mudança geracional, porque muita gente questionava esse ponto de mulheres sofrerem mais com questões de saúde mental, porque falava, não, é porque o homem culturalmente procura menos um psicólogo. Para gerações, né, acho que para gerações mais novas isso tem mudado. A gente tem visto os jovens, homens e mulheres, procurando mais terapia. Então, acho que isso tira um pouco desse mito, que sim, é real, mulheres vão mais ao médico, vão mais ao psicólogo, mas não é só por isso que o diagnóstico é maior entre mulheres, porque os números são muito discrepantes, assim, a gente realmente sente mais a pressão social que passa por um monte de coisa, pressão estética, por exemplo, né? Essa pressão para a gente se manter bonita, jovem, magra, tudo isso é um tipo de estresse que vai se acumulando ao longo de anos e anos, e esse medo que eu comentei antes, né, que é muito mais presente nas mulheres, é muito difícil ser mulher, né? Se a gente for pensar, é muita pressão que a gente sofre em muitos aspectos, assim. Acho que tem uma coisa na corporação que a gente acabou não falando, foi da licença maternidade, né? Que acho que é um tema que está aparecendo nos jornais bastante, essa questão
de que se a licença paternidade fosse maior hoje em dia, como é que seria isso hoje, né? Então, se os homens estivessem mais perto das crianças no começo dessa vida da criança, se a divisão em casa seria um pouco mais justa entre as cargas, né? Então, aí talvez a carga mental seria um pouco mais equilibrada. E aí talvez tivesse menos essa tensão e esse estresse no lado só da mulher. Então, talvez está acontecendo muita discussão a respeito disso. Então, como é que as empresas vão se organizar para ter essa licença maternidade um pouco mais igual? E aí, o que significa isso para tudo, né? Então, o que significa, então, para um homem voltar da licença maternidade versus o que é para uma mulher voltar de uma licença maternidade? Ou então, como é que ficaria isso tudo dentro de uma empresa, né? Acho que muda muita coisa. E acho que essas discussões estão acontecendo. Então, e aí eu acho que a carga mental e aí a possibilidade do seu filho virar e falar: mãe, quero que você me leve no médico, ou mãe, você me leva no dentista, quando o pai está muito mais próximo, mais presente, isso não vai acontecer. Então, então, essas discussões são discussões que estão muito presentes no dia a dia, hoje em dia, acho que da vida de montes de mulheres aí que estão no mundo corporativo. A Pri comentou isso sobre as mulheres serem mais demitidas. Eu estava vendo nas redes sociais as mulheres falando sobre como é a entrevista de emprego para uma mulher. Então, eu acho que todas nós talvez já temos passado por isso no passado, em entrevista de emprego, de sempre, você sendo uma mulher jovem, idade fértil, vão perguntar se você pretende ter filhos, ou quando você já tem filhos, qual a idade do seu filho. Então, as pessoas estavam relatando o que elas ouvem nas entrevistas e empresas que chegam a perguntar: e se seu filho ficar doente, quem que vai buscar na escola? Que é um tipo de pergunta que os homens não relatam. Para um homem, se o entrevistador quer saber se ele tem filho, é mais para entender contexto, não é tanto essa preocupação de cuidado, porque o cuidado é, na nossa sociedade, muito dedicado, né? Fica por conta da mulher, e isso prejudica, sim, a contratação e as demissões. Como tudo tem a ver com saúde mental, né? É isso. Eu estava lembrando de uma pesquisa que a gente faz de mulheres na liderança, em parceria com o Valor para a WIL, né? Que é o Women in Leadership in Latin America. E esse é um questionário muito legal, assim, né? Bem completo. E uma das ações que a gente pergunta para as empresas se elas fazem por exemplo, se a empresa oferece palestra ou então um treinamento sobre a importância da divisão de tarefas no lar. Eu achei muito peculiar a primeira vez que eu me deparei com essa possibilidade, assim, você, como empresa, você fala. Então, duas coisas interessantes, né? Primeiro, a conexão disso, de uma palestra numa empresa sobre a importância da divisão de tarefas domésticas, a gente precisa falar sobre isso, né? Ainda hoje. E o papel, assim, empresas estão falando sobre isso, assim, sabe? É o que o Marcos trouxe, assim, no começo, ou seja, não está só na esfera pública, assim, sabe? Acho que o setor privado entendeu o nível, o detalhamento, né, de temas que tem que ser abordado no dia a dia, assim, como que tudo isso tem a ver não só com performance, mas principalmente com saúde mental, né? Saúde Eu lembrei mental, sobre isso, eu violência. achei muito curioso, assim, o nível de detalhe do assunto que você tem que trazer, né, no dia Isso a tem que dia. estar na pauta das empresas mesmo. Eu lembrei da Marisa, que uns anos atrás criou um programa para ajudar os funcionários e funcionárias a identificarem sinais de violência, porque a violência psicológica ela é muito sutil. Eu até estava vendo um dado do 80, que é o canal de atendimento à mulher, né? Você pode hoje, se você sofre violência, ligar para o 190 da polícia ou para o 180, que é específico de um canal de combate à violência contra a mulher. E a maioria das denúncias enfim, né, ou a própria vítima, ou alguém denunciando, são de violência psicológica, que é um tipo de violência que é muito sutil. A vítima demora muito, às vezes anos, para perceber que ela está sendo vítima de violência psicológica. Então, as empresas têm atuado nisso, e esse programa da Marisa que eu comentei, que tem alguns poucos anos, eles criaram esse programa para ajudar as pessoas a identificarem sinais de violência de diversos tipos. E dentro do programa deles, existe até a possibilidade da mulher ser transferida para outra cidade. Então, se ela está sendo vítima, eles ajudam ela a reconstruir a vida em outro lugar. A Uber também já fez isso com funcionárias. No caso da Uber, eles tinham até uma possibilidade de transferir a conta de recebimento do salário, porque existe a violência financeira, em que o marido pode se apropriar do salário da esposa. Então, as empresas estão vendo isso.
como forma, né, de garantir o bem-estar, mas até se for pensar em produtividade mesmo, né? Porque a mulher que sofre violência física não vai trabalhar. A Priscila até compartilhou comigo outro dia um dado de que aumentou em 38% o número de afastamentos na Previdência Social por saúde mental. Se as mulheres são mais afetadas, e a saúde mental está muito ligada à violência psicológica, que gera estresse pós-traumático, depressão, ansiedade. Então a gente precisa olhar para os colaboradores como pessoas nessa integridade mesmo, que se a gente tem muitas funcionárias mulheres, e hoje 3 em cada 10 mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência, então a gente está falando de um número alto no nosso dia a dia, né, entre nossas colegas de trabalho, e a gente não fala, porque é tabu. Ouvindo vocês, é quase overwhelming, né? De tanto, o tema é muito complexo, porque ele tem muitas vertentes. E acho que algumas das conclusões que eu tô tentando aterrissar aqui, primeiro essa complexidade. A gente está falando de um tema que tem vários aspectos, que tem vários olhares, que tem várias camadas, e as coisas precisam ser endereçadas, e todas, né? Todas. Um outro ponto é a universalidade do tema, né? A gente está falando de mulheres, né? A gente não está falando de grupos específicos apenas, ou de nichos, é alguma coisa que está na nossa vida, na vida de todo mundo, seja das empresas, das pessoas, das famílias, das religiões e tudo mais. E eu queria me aproximar, a gente já está bem chegando perto do final, mas queria me aproximar do final ouvindo vocês com uma perspectiva de onde estamos nessa caminhada. Qual que é, aqui eu acho que a gente tem uma visão corporativa, social e de consumidores, vamos dizer assim, e me interessaria esses diferentes olhares, onde a gente está nessa caminhada. Quer dizer, a gente já saiu da casa 1, a gente já está na metade do caminho, a gente está chegando na universalização do tema, e o que vocês colocariam como grande, o que a gente deve ver daqui para frente no tema de equidade de gênero em particular, né? Eu acho que nós avançamos. Eu tendo a ter uma perspectiva mais otimista. Geralmente eu não sou tão otimista, mas eu acho que nesse caso sim, porque eu acho que tem se falado bastante sobre isso, tem caído muitas fichas por aí, mas é claro que tem, assim, precisamos avançar mais em muitas coisas. Do ponto de vista de empresas, por exemplo, a gente já tem nesse estudo que eu citei de mulheres na liderança, a gente vê que 2/3 das empresas já tratam esse tema com políticas formais, ações formais, formalizadas ali num plano de trabalho para endereçar esses temas de equidade de Quer dizer, gênero já e está na pauta, diversidade. Já né? está Já na está na pauta. agenda, já tem um plano, já tem gente Exatamente, fazendo. não são mais ações pontuais. Assim, em anos anteriores era o contrário, você tinha uma quantidade maior de empresas com ações pontuais para lidar com esse tema. Hoje a gente já percebe um redirecionamento para ter um plano formal de trabalho. Então, só isso já é uma baita mudança, né, de como lidar com isso. Então, acho que tem muito chão pela frente, mas eu sou otimista. Eu acho que a própria, assim, a mudança em como as pessoas estão olhando para o papel das empresas é um caminho sem volta. Então, eu acho que essa é uma discussão que ainda pode ser feita, mas no limite as pessoas enxergam as empresas como responsáveis por endereçar algumas questões sociais. No mínimo, elas têm que dar uma devolutiva para a sociedade. Então, a gente já entrou no capitalismo de stakeholder, essa já é uma nova realidade, né? Não é a empresa gerar lucro porque ela tem que gerar lucro, e esse é o papel principal. Então a gente já entrou numa nova fase, então a partir daqui acho que as ações vão ficar cada vez mais concretas, né? Acho que pelo menos é isso que eu espero. Eu também tenho uma visão otimista, apesar de achar que a mudança é lenta, mas é o que a Priscila falou, é um caminho que não tem mais volta, assim, a gente vai cobrar da iniciativa privada, a gente vai cobrar, a gente cobra do governo, mas o que eu percebo, assim, eu que estudo redes sociais, a gente percebe essa mobilização, a gente viu, comentei do caso da Mariana Ferrer, que foi em novembro de 2020, e em novembro de 2021, exatamente um ano depois, a gente já tinha a lei Mariana Ferrer, né, que proíbe a revitimização de vítimas de abuso sexual durante o julgamento. Então, as redes sociais têm esse poder de cobrar, de se mobilizar, mas a gente se mobiliza muito pouco, assim. Então, é interessante a gente ter esse tipo de reflexão para a gente pensar como que a gente se organiza aqui como colaboradoras, como grupos de amigas, e vamos para as redes sociais, vamos para a rua, porque isso sim tem um papel, e cobrar das empresas
é fundamental. Assim, o que as empresas estão fazendo com funcionários, né, com funcionários homens, com funcionárias mulheres, como é que a gente ajuda a quebrar esse ciclo, atuando junto com os homens, como é que a gente está levando essa pauta de discussão para as redes, para a mídia, e é aquilo que eu comentei, a gente tem que espalhar a conversa, assim, sobre tudo, todos esses temas, né, não só de violência, mas de equidade. Bom, eu acho que assim, acho que a gente tem. Isso, eu sou positiva também, sempre, mas acho que a gente tem os passos assim de. Parece greenwashing, social washing, aí, tipo, todo mundo fica muito tenso, como é que eu lido com o tema, então fica um pouco. Melhor falar, melhor não falar, eu invisto nisso, eu não invisto nisso, então acho que as pessoas estão com medo nesse momento, entendeu? De entrar. Aonde eu posso entrar, entendeu? Então eu acho que tem que estudar mais. A impressão que eu tenho é que a gente está num momento onde as pessoas precisam realmente estudar e entender aonde elas podem ou elas não têm direito de falar ou elas têm direito de falar. E acho que tem muito lugar para procurar entender um pouco melhor e se aprofundar qual é esse direito e aonde elas podem estar. E aí, aonde elas puderem estar, elas vão poder ajudar muito. E aí, eu acho que só precisa fazer isso direito, né? Então, mas acho que tem esse lugar aqui um pouco, sei lá, muitos relatórios saindo nesse momento do tipo, isso aí foi mais falado do que feito. Então, como é que a gente faz para balancear isso? Então, eu acho que é um momento, sim, para o consumidor, para ter relevância, eu acho que a gente vai precisar ter relevância. Eu acho que eles vão precisar ver realmente isso acontecer. Eu acho que tem casos pontuais maravilhosos e lindos, mas acho que ainda são pontuais. Então eu vejo um caminho lindo aí para todo mundo trabalhar, mas precisa trabalhar. É um pouco disso. Muito bom, muito bom. Acho que a beleza desse papo foi essas diferentes perspectivas que vocês trouxeram. E eu saio daqui com uma conclusão interessante, que é claramente todos os envolvidos estão já preocupados com o tema. E para mim essa é talvez eu sou um pouco mais velho que você, talvez seja a mais difícil das movimentações. Daí vem, eu acho, eu não diria que é otimismo, mas é a positividade com o que está acontecendo. A inércia foi quebrada. Não tem mais volta. Esse é meu olhar. Acho que não tem mais volta do ponto de vista de consumo e das marcas. Isso é parte do DNA de quase todas as marcas relevantes. Acho que não tem mais volta do que a gente faz como pessoas e como sociedade, manifestado, por exemplo, nessa enorme vitrine que é a mídia social, por exemplo, Helena. E acho que do ponto de vista das empresas como agentes sociais, também acho que não tem nenhuma discussão que a gente tenha que esse tema não aparece como relevante. Então, aqui vejo com muito positividade mesmo o que a gente vai enfrentar. Tomara que a gente veja resultados logo. Eu queria muito convidar vocês depois de fazer outro papo. Eu acho que vale um outro da gente ver a evolução disso. Talvez até a gente fazer isso de maneira regular, se vocês não se incomodarem, para a gente ver e discutir como a evolução, como as coisas vão se materializando. É uma maneira da gente mesmo incorporar, eu acho, a preocupação, o olhar e a admiração por essas iniciativas. Fechado? Super, Fechado. combinado. Muito obrigado, gente. Obrigada, até a próxima. Obrigada.